Bem apaixonados por Cristo aqui essa noite. E agora nós vamos para já caminhar sobre essa questão da promessa. Querido, quando a gente fala promessa de Deus, às vezes, dependendo do contexto que eu falo, ou da sua cultura, do seu intelecto, do seu jeito, você pode entender a promessa como algo distante, como algo na esperança de que um dia vai acontecer. Mas a gente vai falar sobre isso aqui, sobre fé. Porque quando eu tenho Jesus como meu Senhor, eu não vou ver a promessa como algo distante, anota isso. Eu vou ver a promessa de Deus. E quando eu falo promessa, tudo que está escrito na palavra, eu vou ver a promessa como um mandamento, como uma ordem, e não como uma opção. A promessa de Deus é que eu sou mais tá bom, vamos ver se vai dar certo algum dia. Não. Quando eu tenho Jesus com o Senhor, Ele deu a palavra, Ele deu a palavra, vai se cumprir, e eu vou viver as promessas de Deus. Porque é algo que eu tenho que obedecer, trabalhar para que isso aconteça. Então não veja a promessa como algo distante, mas a promessa como um mandamento de Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Mas você tem que obedecer, igreja viva, amém? Então, querido, se vivêssemos as promessas de Deus como um mandamento, como nós viveríamos? Como eu e você viveríamos? Porque devemos ter uma coisa: quando Deus ordena algo, Ele capacita. Fala isso para o seu irmão lá como profeta essa noite. Se você está sozinho, olha para trás, olha para frente, olha para um lado, e fala assim: quando Ele ordena, Ele capacita. Não, fala para o profeta: quando Ele ordena, Ele capacita. E eu posso te provar isso, porque os discípulos, os apóstolos, tinham Jesus só como Salvador ou tinham Jesus como Senhor? Eles tinham Jesus como Salvador ou Jesus como Senhor, igreja? Senhor. Obrigado, José. Só para José responder, vou dar outra chance para vocês. Eles tinham Jesus como Salvador ou como Senhor? Senhor. Só Judas que teve só como Salvador. Aí não foi da ideia dele trair. Porque se fosse Senhor, ele não teria traído. Pegou? Agora, quando você tem como Jesus como Senhor e Ele te manda algo, pode ter certeza que Ele já vai te dar as ferramentas, a provisão para que você viva aqui. Tenho de falar na palavra, quando Deus ordenou Pedro para caminhar sobre as águas, Pedro podia ter certeza de uma coisa: Jesus daria o poder para ele andar sobre as águas. Aleluia, só Cristina pegou. Querido, ele só tinha que sair do barco e caminhar. Porque quando Deus ordena, Ele te capacita. Então, o que você está temendo para obedecer a Deus? O que você está esperando para sair desse barco, sair da zona de conforto, começar a pregar a palavra, começar a orar para os enfermos, começar a expulsar demônios, começar a falar desse grande amor? Querido, eu vou pastor essa igreja, eu não quero uma igreja de meninos e meninas. Eu quero uma igreja de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que vão incendiar essa nação com um amor por Deus. Glória a Deus. Esse é o meu foco aqui. A gente estava conversando com uma pessoa de outra igreja, ela de uma igreja pequena também, mas lá uma igreja que o pastor, nada contra isso, mas é um estilo, que cuida de tudo, pergunta, liga, faz visita todo mundo. E eu falei: poxa, legal, mas é uma igreja que não vai crescer, sabe por quê? É uma igreja que está sendo doutrinada a ser menino e menina dependente do pastor. E como eu sei disso? Porque essa pessoa fala assim: se tiver demônio, eu chamo o pastor. Se tiver enfermo, eu chamo o pastor. Se tiver não sei o quê, eu falei: cara, lá na igreja eu quero todo mundo dependente. Se tiver demônio, tu vai orar e expulsar no nome de Jesus. Se tiver alguém enfermo, tu vai orar e curar no nome de Jesus. Se tiver alguém precisando de uma palavra, você vai ter total autoridade para pregar essa palavra. Porque é isso, em Efésios diz, até que chegamos à unidade e maturidade em Cristo Jesus. Não é para a gente andar como meninos e meninas, andando por qualquer grande doutrina, é para a gente aprender a sermos dependentes de Cristo, mas também maduros na fé, o suficiente para saber o que é certo e errado, e não ficar perguntando toda hora: será que aqui é certo? Menino faz isso, criança faz isso, sim? Então, se você está na igreja há alguns anos, querido, e continua assim, você precisa mudar essa mentalidade para começar a crescer com Deus na atitude. Porque Deus, quando ordena, Ele capacita. Sim ou não, igreja? Então, se Deus nos ordena orar pelos enfermos, Ele nos dá a graça para a gente orar e tomar os enfermos. Se Ele nos ordena expulsar demônios, querido, Ele vai nos dar graça para a gente expulsar demônios no nome dele.
E Jesus fazia isso, ele dava o poder e a autoridade dos discípulos e falava: vamos, preguem, fazendo fazer. Ou ele falava: só preguem comigo, só vão quando eu vou. Não, ele falava: separe de 2 em 2, vão por todas as ruas e pregam o Evangelho. Olhe para os enfermos, expulsem demônios. Porque Jesus queria homens e mulheres de Deus maduros o suficiente para viver a palavra, para obedecer a palavra, independente do lugar que a gente está. Deus pode contar conosco. Deus pode contar com a sua maturidade. Deus pode contar com você fazendo a vontade dele. Querido, porque quando a gente tem fé, a gente começa a trabalhar, porque fé sem obras é. Então não fala: tem fé em Jesus, mas você não tem uma vida com Jesus. A sua fé é morta. Não fala: Jesus é o meu Senhor, e ele fala: porque se ele chama o Senhor, se você não obedece. Querido, quando a gente entender isso, os discípulos entenderam isso, e 12 homens iletrados, 12 homens que eram totalmente à luz da sociedade, incapacitados, trouxeram e carregaram a maior mensagem do mundo para que chegasse até aqui nós, há mais de 2.000 anos atrás. E essa geração lá fora depende de nós pregarmos esse Evangelho. Essa geração, esse povo lá fora, o chapadão, depende de nós pregarmos o Evangelho. Porque como ouvirão se não há quem? Tem alguém aqui que vai pregar essa palavra? Tem alguém aqui que vai falar desse amor? Porque, queridos, continuando, a dúvida vê o obstáculo, a fé vê o caminho, a fé vê o caminho. A dúvida e a incredulidade vê a noite mais escura, mas a fé vê o dia mais lindo. A dúvida tem que dar o passo de sair do barco e obedecer a Jesus, mas a fé faz você andar sobre as águas e andar sobre qualquer circunstância. A dúvida pergunta: você vai acreditar nisso? Mas a fé responde: eu creio e eu vou. Então tem alguém aqui com fé que vai dizer: eu creio, eu vou obedecer, Senhor, eu vou sair do barco. Porque, querido, a fé nunca é o caminho mais fácil. A fé nunca é o caminho mais fácil, mais justo. Não era bom senso. Olha só, preste atenção aqui. Abraão era um senhor de 70 e poucos anos, se não me engano, na época que Deus falou para ele: sai da tua terra e da tua parentela. Gente, eu vou citar alguns exemplos aqui. Quem tem 70 anos, há mais de 70 aqui, levanta a mão. Tem alguém com mais de 70? Só pastor, sério? Alguém com mais de 60, levanta a mão. Gente, pensa no ser humano difícil de sair da comunidade. Sim ou não, irmãos mais de idade, da melhor idade? Abraão, com 70 e poucos anos, perto da família, morando com a parentela, conhecia toda a cidadezinha, o bairro, o senhor de idade. Gente, que costuma. Gente, pegue o seu avô e sua avó, vamos mudar de cidade. Ele vai querer sair, seu avô e sua avó? Ou seu pai e sua mãe está na idade, vai querer sair assim fácil? Pensa numa coisa difícil que Deus pediu para Abraão. Porque era um senhor cheio de manias, cheio de costumes, já conhecia toda a região, todo mundo conhecia o tio Abraão. Fala tio Abraão, fala tia, beleza. Conhecia toda a família lá, aí Deus falou para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Para onde? Para a terra onde eu vou te mostrar. Primeiro sai. E deixa toda a sua família para trás. Gente, falar isso para um jovem é mais fácil, sim ou não? Para um adolescente com 12, até com 12 anos, tem gente que vai, Cristiano Ronaldo saiu com 12 anos para jogar futebol na Ilha da Madeira, saiu, deixou os pais, se tornou o melhor do mundo. Saiu com 12 anos de idade. Falar isso com um adolescente com 18, com idade, 19, 20 e poucos anos, que quer construir sua vida, vai viajar para outro país, é fácil, sim ou não? Porque a pessoa com toda a vida para frente quer desafiar, quer crescer, bora! Mas agora eu vou falar com o senhor de idade, uma senhora de idade, sai agora! E ele teve fé, porque ele não tinha Deus só como Salvador, ele tinha Deus como Senhor. E essa é a diferença daqueles que vão viver as promessas de Deus em 2025.
que param de só ter a parte boa de salvação, mas não querem uma mudança de vida e de caráter. E querido, você não vai conseguir viver a palavra sem a graça e o poder de Deus na sua vida. Eu só consigo dizer não para certas coisas, porque Cristo habita em mim e eu recorro a Ele e falo, Senhor, sem você eu não consigo levar isso, sem você eu não vou conseguir fazer aquilo. Nós dependemos da graça. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, você não é melhor do que ninguém aqui, e você também não é pior do que ninguém aqui. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Sem Ele, nada somos e nada podemos fazer. Amém? Amém. Então, querido, Ele pediu para Abraão na fase mais difícil para pedir. Ele podia ter pedido para Abraão quando ele era adolescente, mas não. E Abraão foi, imagina Abraão falou para ele, vou para uma terra. Para onde, Abraão? Deixar a casa, deixar todos os seus recursos, seus bens, seu gado, sua fazenda, tudo. Tudo. Porque Deus me chamou. Para onde? Não sei. Gente. Será que se ele chamasse você, você iria? É forte, né, a gente pensar. Então o caminho da fé e da obediência nem sempre vai ser mais justo. E o mais fácil, agora pensa em Josué. Quem em sã condição iria para uma guerra sem armas? Josué, os hebreus, eles foram sem armas lutar contra Jericó. Vocês vão rodar 7 dias, tocar trombeta e gritar no dia e a mulher vai cair e vocês vão dominar a cidade. Imagina tu ir para a guerra sem arma e confiar. Deus é louco demais, né? Vamos! E quem é louco? Quem confia, quem acredita. Tem que ser louco. Deus foi louco nesse mundo. Bora! Aí Josué é o pastor. Gente, vamos dominar Jericó. Como, pastor? Sem arma. Aí tu vê lá, Jericó, cheio de arqueiro, cheio de guerreiro, armadura completa, e um povo só menino, só adolescente, pessoas de uma nova geração. Aí o pastor Josué, bora que Deus falou, o que a gente tem que fazer? Vou dar 7 dias tocando trombeta e gritando. No último dia vai demorar. Então bora. Bora, então vamos. Querido, só vai viver histórias sobrenaturais quem confia no sobrenatural, mesmo quando nada faz sentido, ou quando sai da sua zona de conforto. Eu decidi sair do barco, eu decidi obedecer a Deus. Quem mais aqui vai decidir obedecer a Deus, mesmo que não faça sentido? Eu quero viver coisas novas de Deus, amém? Você quer isso, amém? Então, Deus, pelo amor de Deus. Querido, todos os homens do mundo e as mulheres do mundo vão zombar você quando você viver pela fé, quando você obedecer. Mas eu vou te dizer uma coisa, funcionou. Você nunca vai viver algo extraordinário fazendo coisas ordinárias. Você nunca vai viver novidade de vida fazendo as mesmas coisas. Se desafia na fé, algo que você nunca fez. Eu nunca dizimei, vou começar a dizimar. Eu nunca orei, vou começar a orar. Eu nunca preguei lá fora, vou começar a falar do amor de Deus. Eu não sei o que você nunca fez, mas começa a falar. Eu nunca fui fiel, nem para a igreja todo dia, vou começar a ir todo dia. Eu nunca me comprometi, eu nunca me submeti à liderança, eu vou me submeter à liderança. Faça algo novo para viver algo novo, amém, igreja? Amém! Então, querido, nessa hora eu só posso confiar numa coisa quando a palavra diz. Quando Deus dá a ordem, já deu aqui, eu só posso confiar numa coisa. Ou eu estou errado ou a palavra está errada, mas adivinha. Quem vai estar errado? Eu. Fala comigo, eu. Então quem devemos confiar? Naquilo que nós vemos? Naquilo que sentimos? Ou na palavra acima de tudo? Confiar naquele que nunca mentiu, nunca falhou e nos ama a tal ponto de entregar o seu filho para nos salvar e resgatar. Querido, eu quero dizer uma coisa: confiar em Deus e obedecer a sua palavra é mais inteligente, é uma decisão mais equilibrada e racional que um homem ou uma mulher pode fazer. Não é um salto no escuro, querido, porque ninguém jamais confiou a Deus em vão. A palavra diz: ei, continua firme e abundante, trabalhando na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é ei. Por mais que às vezes a gente não veja resultado, por mais que eu esteja trabalhando, está fazendo várias coisas que eu estou fazendo, que ainda não aconteceu como eu gostaria, mas eu sei que uma coisa, a palavra diz que não é em vão. Eu vou confiar, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar acreditando. Porque eu não sigo pela vista, eu sigo pela fé. Eu não sigo pelo princípio, eu sigo pela palavra. Tem mais alguém comigo? Tem essas cadeiras aqui, eu já queria que a gente já tivesse há muito tempo. Mas glória a Deus que agora.
E mais coisas virão se a gente abraçar aquilo que a palavra diz para a nossa igreja. Querido, nunca foi para a igreja ficar no reduto ou fazer um clubinho. Sempre foi para ir e pregar a toda criatura e avançar no reino de Deus. Porque se de repente Pedro, Tiago, João, todos os discípulos, todos de repente igual a gente que às vezes está na zona de conforto, ficaremos lá em Jerusalém. E foi isso que eles fizeram. Ficaram lá na zona de conforto. O que Deus teve que fazer para tirar eles de Jerusalém? Perseguição. Aí todo mundo tem que sair. Querido, Deus não depende de nós. Deus não precisa de nós, mas Ele deseja e quer. Você tem noção que Deus te quer? Mesmo você sendo um vacilão, mesmo você sendo uma vacilona, Ele te escolheu e fala qual o motivo. Mas Ele não precisa de você, você precisa dele. A questão é, quem vai responder? Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Tem alguém aqui que vai dizer, eis-me aqui, envia a mim? Querido, posso fazer uma pergunta agora sincera? Fala, pastor. Obrigado, só para mais cliente. Posso falar? Fala, pastor. Agora, eu vou te fazer uma pergunta sincera, talvez a mais sincera que eu já vi em toda a minha vida aqui. Quanto está nos custando não vivermos pela fé? Quanto está nos custando, igreja vive, não andarmos pela fé e não vivermos a palavra? Quanto está custando para a nossa família? Quanto está custando para a nossa igreja? Quanto está custando para o nosso bairro, para a nossa cidade, nossa nação? Não obedecemos a palavra, não nos submetemos à palavra, não tomarmos a nossa cruz e não falarmos de Jesus. Porque se de fato estivéssemos vivendo, será que os bancos estariam vazios? Porque se de fato estivéssemos vivendo, será que toda a nossa família estaria perdida? Porque se de fato estivéssemos vivendo, será que nossos filhos não estariam na casa do Senhor? Porque se de fato estivéssemos vivendo, será que o nosso bairro, a nossa vizinhança não seria mudada de alguma forma? Porque se de fato estivéssemos vivendo, algo na nossa vida não aconteceria? Quanto custa não viver a palavra de Deus e não se submeter a Cristo como Senhor? Quanto? Até quando você vai perder familiares? Até quando você vai perder amigos? Até quando a igreja vai perder membros? Até quando? Porque não tem pessoas dizendo, eis-me aqui, Senhor, envie-me a mim, Deus, eu vou me submeter, Deus, eu vou obedecer, dou o que doer, mortifica a minha carne, Senhor, mata o meu eu. Tem uma pregação, o pastor José botou muito tempo, eu guardei, e foi uma pregação que falou, Deus quer te matar. E Deus quer matar a vida criatura dele. O batismo representa a morte para o mundo e a vida para Deus. Só que qual o problema? O velho homem sabe nadar. E o desgraçado sempre vem à tona, sempre volta. E se a gente não nadar mais rápido, ele pega a Deus. Mas a gente tem que submeter a nossa carne ao Espírito. A gente tem que crucificar o nosso eu, tomar a nossa cruz e falar, Deus, aqui. Aí teve um irmão que falou assim para mim, falou, pastor, é difícil, né? Às vezes eu me submeto, Deus, pastor, eu estou lá na cruz, deitei, mas sempre tem esse circunciso que eu falo assim, Deus, 5 minutinhos, vou descer na cruz aqui, só para arrebentar esse cara, depois eu volto. A gente sempre pede 5 minutinhos para Deus para descer na cruz, mas querido, aquele que quiser seguir após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ser salvo não custa nada, ser discípulo nos custa tudo. Tudo a gente submete para Ele, tudo, todas as horas da nossa vida, família, finanças, tudo é dele, porque dele, por Ele e para Ele, todos nós nos criamos. Deus está falando com alguém aqui essa noite? Olha a cara de som da boca. Querido, o risco não é viver pela fé. O risco maior é vivermos pela nossa vista. O risco maior é vivermos pelos nossos sentimentos. O risco maior é nós vivermos pelas ventos de doutrinas que sopram por aí.
O risco maior é nunca vivermos a vontade de Deus e no final da vida descobrir que a gente perdeu a melhor oportunidade de todas, que é seguir a Jesus. Não existe notícia melhor, não existe algo maior do que seguir a Jesus, do que se render a Cristo. Entendeu? Eu posso dizer uma coisa aqui? Cristo não veio com a missão de morrer na cruz, ele veio com a missão de salvar a humanidade. E Hebreus, capítulo 12, diz assim: por causa da alegria que ele estava proposta. Sabe por que Jesus suportou a cruz naquele madeiro? Pelado, humilhado, traído, toda a tragédia que aconteceu com ele. Gente, Deus encarnado passou por isso. Você tem noção? Algo que é eterno se torna finito e morre a pior morte de todas. A morte mais humilhante de todas por amor a mim e a você. Mas por que ele fez isso? Hebreus 12 fala: por causa da alegria que lhe estava proposta. A gente não vai conseguir negar a si mesmo. A gente não vai conseguir tomar a nossa cruz se a gente não entender a alegria proposta daquilo que nos prometeu. A gente não vai, se a sua alegria está nessa terra, se a sua alegria está nesse mundo, você e eu somos os mais miseráveis de todos os homens, como o apóstolo Paulo diz. Porque os apóstolos fizeram e morreram por causa de Jesus, porque eles entenderam que a alegria da mensagem era muito maior, a conquista do Evangelho era muito melhor do que qualquer coisa terrena. Deus está falando com alguém aqui, querido? Jesus morreu naquela cruz porque ele viu eu e você, a alegria dele estava nisso. Ele viu a salvação da humanidade, ele viu pessoas sendo curadas, ele viu pessoas sendo libertas, ele viu famílias sendo restauradas e falou: eu vou passar pela cruz. Por mais que doa, por mais que seja humilhado, porque eu amo Marcelo, porque eu amo Bianca, porque eu amo cada um dos meus filhos que estão aqui e aqueles que estão lá fora que ainda não me conhecem, eu vou morrer por eles. A maior humilhação de um Deus santo que não tinha pecado algum, mas foi colocado no madeiro e ele apagou nossa dívida e falou: vou morrer por você porque eu te amo. Ele deu o seu tudo, ele entendeu o que é o Evangelho. Os discípulos abraçaram isso, e vários homens e mulheres de Deus ao longo dos séculos abraçaram essa causa. Será que eu e você estamos honrando esse legado? Será que nós, como igreja, estamos vivendo de fato pela fé? Tinha uma irmã que era da nossa igreja, gravou uma frase que ficou para a nossa igreja: se é para viver por fé, vamos viver pela fé. Porque a palavra diz que o meu justo viverá pela fé. Então, querido, entenda uma coisa: quando a gente vai viver pela fé, vai se levantar resistência, vai se levantar inimigos, vai se levantar circunstâncias contrárias, vão existir tentações para te distrair, te desviar. Mas se você confiar no Senhor, perseverar e for fiel, olhar apenas para Jesus, o autor e consumador da sua fé, querido, você vai receber a coroa de glória e a grande festa lá no céu. E ele falar: seja bem-vindo, filho meu, seja bem-vindo, filha minha, vamos celebrar. Aí você vai dizer: quando o grande dia chegar. Esse é o grande dia, querido. Maior do que qualquer coisa é você estar com Cristo no céu, na eternidade. E querido, vamos enfrentar a morte, vamos enfrentar doenças, provações, tragédias e privações. Mas é nesses momentos, principalmente, que vamos crescer com Deus. Então, queridos, em nome de Jesus, a nossa alegria não pode estar nesse tempo presente, mas na glória eterna de Deus. Porque quando andamos pela fé, Deus capacita a andar pelas águas. E para terminar, eu quero te dizer o seguinte: Deus é por nós, não contra nós. Os mandamentos do Senhor não são para ser um peso para nós. É para te curar, é para te libertar, é para te restaurar. Porque infelizmente a maior catástrofe que aconteceu na humanidade, que foi o quê? O pecado entrou. E por causa do pecado existe a morte, existe a enfermidade, existe o cansaço, e tudo que há de ruim nesse mundo foi por causa do pecado. E adivinha uma coisa: Jesus era o Cordeiro que venceu
o pecado. Ele é o Cordeiro que sacrificou. Ele é o Cordeiro que nos livra do poder do pecado. Ele é o Cordeiro que nos justificou, nos deu livre acesso porque nós fomos desgarrados, mas Ele nos adotou como Filho de Deus novamente. Ele nos trouxe a humanidade. O projeto de Gênesis voltou à criação, de podermos ter intimidade com Ele, de vivermos com Ele para a glória dEle. E Ele vai te transformar numa nova criatura. Ele vai te fazer coisas novas, mas você precisa se render a Ele. Então, querido, em nome de Jesus, se coloque de pé nesse minuto. Você precisa tomar a sua cruz. Seguir Jesus é a melhor e maior decisão que um homem e uma mulher pode tomar. E na noite que Jesus foi traído, ele não desistiu. Sabe como é que o inimigo é sujo? No dia em que ele ia ser levado para a cruz, o inimigo usou Judas para ele. Você tem noção? Já foi difícil, ele orou lá no Getsemane, aquela coisa toda, ele se precipou, para mim com vontade, e aí, faltando pouco tempo, ele ia trair. Satanás queria fazer ele desistir. Você vai morrer por essa gente? Você vai se entregar por eles? E quantas vezes eu e você somos os Judas? Eu e você negamos Jesus. Eu e você deixamos Jesus. Eu e você escolhemos qualquer outra coisa menos Jesus. E eu quero te dizer, na noite que ele foi traído, ele não desistiu de mim e de você. Eu não sei se você foi traído, não sei se você foi pedido por alguém, mas eu quero te dizer, Jesus decidiu perdoar. E ele nos ensina a perdoar e fala, perdoa. Eu não sei se você está na igreja ou fora da igreja, mas eu gosto de dizer uma coisa. Jesus te pergunta essa noite, você me ama? Se você fala, sim, Jesus, eu te amo. Ele vai falar, cuida das minhas ovelhas, ou seja, cuida da minha igreja. Cuida das pessoas que eu vou colocar. Cuida das pessoas que eu coloco, elas são falhas, elas não sabem o que elas fazem, elas erram também, assim como você. Mas eu decidi te amar até o fim. Eu vou decidir estar contigo até a consumação do século. Então que a gente possa tomar o pão representado aqui por isso. Comamos todos, porque esse é o corpo de Jesus, entregue naquele madeiro, entregue naquela cruz, por amor a mim e a você. A maior humilhação que podia ter naquela época. Ele morreu como se fosse morrer em TV internacional na época que era Roma, como se fosse nos Estados Unidos TV aberta. Mas ele passou toda essa vergonha, toda essa humilhação, pela alegria que estava proposta, que era estar ao lado do Pai, assentado, que era a coroa de glória, que era o teu nome ser dado a toda autoridade no céu e na terra, e era para que mais filhos de Deus pudessem ser salvos. Ele viu eu e você naquela cruz e falou, vai valer a pena, eu não vou desistir de me entregar. Então que a gente possa tomar em memória de Jesus, em memória de Jesus nesse toque. Até que eu volte naquele grande dia em que vamos cear com Ele no céu, em que vamos poder comemorar com Ele no céu. Querido, tomemos luz da ceia agora e venhamos em paz, Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, porque mesmo quando vacilamos, mesmo quando erramos,
prazer de estar na tua casa, sentiu o prazer de orar, sentiu o prazer de ler a tua palavra, de ter fome e sede de ti. Cristo gera em nós esse constrangimento, que o seu amor vem estar envolvendo cada um dos seus filhos aqui essa noite. Espírito Santo de Deus, move as águas que estavam paradas, move agora as águas que estavam paradas, traz de volta a alegria, traz de volta a paz, como foi falado aqui, traz de volta o domínio próprio, traz de volta, Pai, a bondade, traz de volta a esperança de dias melhores, traz de volta a certeza de que o Senhor é fiel e que vale a pena confiar em Ti, que vale a pena Te obedecer, porque o Senhor nos capacita, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Jesus. Perdoa nossos pecados, que a gente venha se arrepender deles a cada dia, que a gente venha negar toda distração, todo pecado e escolher Deus, escolher Jesus todos os dias da nossa vida, e que a gente venha ter oportunidades essa semana de falar do seu amor, de falar daquilo que aprendemos aqui, de falar o quanto o Senhor é bom e maravilhoso para nós, porque o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, amém. Diga, amém. Queridos, existe alguém aqui esta noite que quer tomar uma decisão de seguir esse amor? Existe alguém aqui esta noite que quer tomar a decisão de voltar a caminhar com Jesus, de voltar ao primeiro amor, de voltar a se entender em nome de Jesus? Vem aqui tomar essa decisão. Vem aqui à frente, vamos estar orando com você como família, vamos estar orando com você como alguém que carece dessa mesma misericórdia, como alguém que precisa dessa graça, desse amor. Nós todos precisamos, porque Ele nos ama e Ele nos escolheu. Ele não desiste de você. Se renda a Ele, querido. Ele te ama. Ele é real, mais real que o ar que respiramos.
E nós te agradecemos por essa vida que se colocou aqui à frente.